te dissesse que ter uma energia sexual muito alta não é o verdadeiro problema? Na nossa cultura, a gente é ensinado a ter medo do nosso próprio desejo. As pessoas falam e a gente tem essa sensação de que o desejo é algo muito perigoso, de que ter muito desejo é perigoso, é sujo, é um sinal de descontrole. E quando essa energia ela transborda, muitas vezes a gente se sente culpado, ansioso, com vergonha, e a gente começa a se perguntar: será que eu sou viciada? Será que tem alguma coisa de errado comigo? O verdadeiro problema não é a sua potência, mas é a falta de canais para que ela possa fluir de uma forma saudável. O problema é que quando essa energia ela vira uma fuga, um mecanismo de repetição sem prazer, um ciclo de compulsão, as coisas começam a realmente ficar um pouco problemáticas. Eu sou a Vicky Mansur-Pisa, terapeuta de mulheres com especialização em psicologia analítica e sexologia, e nesse vídeo a gente vai quebrar esse mito. Você vai entender por que a sua energia sexual é, na verdade, a maior fonte de vitalidade e como a gente pode impedir que ela se transforme numa compulsão que te aprisiona. Vamos junto ressignificar essa força? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar quando a gente fala da energia sexual muito alta é quais são os critérios que a gente usa para definir se existe ou não um problema aí a ser olhado, a ser tratado. Então, não é pela quantidade de vezes, não tem um número X que é aceito ou que não é aceito. O que a gente precisa olhar? É algo que te atrapalha na sua vida? Então, assim, você não consegue manter relacionamentos porque você não consegue ficar com uma pessoa só e você gostaria de ser monogâmico? Você não consegue trabalhar porque é algo que te atrapalha, você precisa se masturbar no trabalho, você não consegue segurar essa energia, você precisa, dentro de um ambiente que não tem nada a ver, demonstrar isso de alguma forma, né? É algo que você se machuca, então você faz muitas vezes até se machucar, gera problemas nesse sentido, você pressiona pessoas para fazerem isso com você. Então, são esses os critérios que a gente usa, e não assim, faz sexo 3 vezes por dia, faz sexo 5 vezes por dia, se masturba 8 vezes por dia. Não é sobre isso, tá? É sobre o quanto isso traz de sofrimento, o quanto isso impacta na sua rotina e na sua vida. Então, essa é a coisa mais importante que a gente precisa entender, porque senão a gente tende a cair num lugar de muito preconceito, né? Então, quem vai definir o que é de mais e o que é de menos? Não sou eu, né? É você, é o quanto isso te causa de sofrimento, tá? Então, acho que esse é o maior ponto quando a gente fala sobre essas questões. E depois de falar disso, a gente precisa entender, ok, isso é algo que está gerando sofrimento, né? Como a gente vai trabalhar com isso? E aí a gente precisa se perguntar, o que você está buscando sentir toda vez que você busca o sexo, né? Então, você está buscando sentir conexão, você está buscando sentir intimidade, você está buscando sentir prazer momentâneo? É a mesma coisa da comida, né? Quando a gente fala que você está comendo demais, você está comendo demais porque você está ansioso, você está comendo demais porque você está triste, está buscando um alívio dessa tristeza, você está comendo demais porque você está entediado. Então, qual é a emoção associada, né, a essa compulsão? Porque aí, quando a gente entende qual é essa emoção e o que a gente está buscando, a gente pode fazer essa busca através de outras fontes de prazer. Então, se o que você está sentindo necessidade de um prazer imediato ou aliviar a ansiedade e o estresse, a gente pode pensar também no exercício físico. Se é o prazer imediato, a gente pode pensar em dançar. Se é uma questão de se conectar, por que está precisando se conectar sempre a partir desse lugar sexual? Então, esses são alguns exemplos das coisas que a gente precisa olhar para poder redirecionar essa energia. Quando a gente fala de libido, principalmente na teoria junguiana, a gente vai falar de uma força de vida, de uma força vital, daquilo que impulsiona a gente em direção ao que a gente quer. Não necessariamente só de uma questão sexual. Então, por que essa energia que te impulsiona em direção àquilo que você quer está sendo toda escoada para esse lugar do sexo, né? O que acontece, né? Qual o mecanismo que você está deixando de aproveitar porque está preso nesse ciclo de repetição? Então, são todas essas perguntas que a gente precisa se fazer. Se esse é o seu caso, eu recomendo que você busque sim uma terapia e um tratamento especializado. Como qualquer compulsão, é difícil a gente se curar sozinho. E também vale trazer que a maioria dessas compulsões sexuais, elas vêm associadas a um uso excessivo de pornografia, que é toda uma outra questão, né? Eu posso até fazer depois um vídeo falando mais sobre essa questão da pornografia. Mas o que acontece? O estímulo excessivo pelo uso de pornografia
ativa de uma forma muito negativa o nosso sistema de recompensa do cérebro e acaba se tornando um vício, como o vício em bebida, em cigarro, em droga. Então, é algo muito prejudicial e acaba tendo um risco ainda maior por conta de não ser algo que a gente pare, né? Você pode assistir um vídeo atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e tem pessoas que fazem isso. Então, por ser algo com acesso infinito e ilimitado, acaba sendo também uma questão muito perigosa. E o quanto mais você alimenta essa compulsão, né, principalmente pela pornografia, mais isso pode te trazer disfunção erétil, mais isso pode te trazer ejaculação precoce, mais isso pode fazer você se desconectar da sua parceira, se desconectar do mundo, acabar se fechando dentro de uma bolha, né? Então acabam tendo muitas questões que precisam ser olhadas dentro disso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa sua curtida aqui, se inscreve no canal e eu vou adorar responder as próximas perguntas de vocês também. Um beijo, até o próximo vídeo.